Mas finalmente veio o dia do julgamento, quando a Babilônia, o centro do culto pagão, invadiu Jerusalém no ano 605 a.C. O rei Nabucodonosor, sem dúvida, saqueou e incendiou a cidade santa da paz. O templo glorioso ficou em ruínas. Muitos dos jovens saudáveis que sobreviveram aos ataques foram levados como cativos para a Babilônia. 1.600 quilômetros empoeirados e miseráveis de distância e próximo de onde fica atualmente Bagdá, Iraque. Em todas as épocas de problemas, Deus tem uns poucos fiéis que permanecem leais a Ele. Daniel, capítulo 1, registra a emocionante história de como 4 jovens, provavelmente adolescentes, permaneceram fiéis a Deus naquela terra pagã. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, chamaram a atenção de Nabucodonosor e das autoridades. E estes descobriram que eles eram, versículo 4, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Bem, esses jovens bonitos tinham vencido dentro da vida real na Babilônia. Eu posso imaginar as garotas da cidade todas de olho neles, assim como o próprio Nabucodonosor, o qual determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Bem, a princípio deve ter parecido o fim do mundo para Daniel e seus amigos quando os invasores os arrancaram de suas famílias e os levaram cativos. Mas surpresa! Junto com isso veio a vida boa. Uma bolsa na Universidade da Babilônia e um grande cargo no governo esperando por eles após a formatura. Com vinho, mulheres e música ao longo do caminho. Mas, versículo 8... E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sim, no meio dos prazeres do mundo, Daniel recusou-se a se corromper. Ele decidiu continuar fiel ao Deus que havia salvado a sua vida. Ele iria honrar seu Criador, guardando o corpo e a alma das atraentes tentações do mundo. Precisamos de mais jovens como Daniel, você não concorda? Com as drogas, o álcool e o sexo ilícito degradando e pervertendo a nossa juventude, precisamos de adolescentes nobres que digam simplesmente não à tentação e sim ao plano de Deus para a sua vida. Sim, Daniel e seus amigos determinaram ser fiéis ao seu Deus, mas Nabucodonosor parecia determinado a apagar qualquer vestígio da herança hebraica deles. Ele chegou a mudar os seus nomes, dando-lhes os nomes de deuses pagãos. Imagine como deve ter sido tentador para que abandonassem a sua fé. Afinal, suas orações para que Deus defendesse Jerusalém aparentemente não tinham sido ouvidas. E agora eles se encontravam no centro do paganismo, com um mundo pagão abrindo seus braços com oportunidades para eles. Por que não desistir e ceder? Evidentemente, todos os seus colegas cativos de Jerusalém cederam, mas Daniel e seus amigos não. E logo surgiu um outro teste. O despenseiro do rei havia recebido a responsabilidade de manter Daniel e seus companheiros com saúde. Imaginando que seus alimentos simples e naturais poderiam deixá-los sem saúde, o despenseiro insistiu que Daniel e seus amigos comessem e bebessem o que os demais haviam concordado em comer. Mas com sabedoria do céu, Daniel surgiu com uma proposta. Daniel 1, versículos 12 e 13. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Muito justo, você não concorda? Pois o mordomo do rei concordou. E veja o resultado. Versículos 15 e 16. Ouça. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes.
Alguns cristãos hoje dizem que não importa o que comemos ou bebemos. Mas Daniel e seus amigos sabiam que importa e foram ricamente abençoados por sua fidelidade. Versículo 17. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Amigo, aí está. Essas visões e sonhos que Deus deu a Daniel são as profecias de alcance mais longo em toda a Bíblia. As profecias de Daniel têm uma tremenda importância para nós agora. Hoje, embora elas em geral sejam desprezadas ou mal entendidas por muitos cristãos do século XX, mas nesta série de programas nós as estudaremos atentamente. Voltemos agora à história de Daniel e seus amigos. Após seus 3 anos de colégio, Nabucodonosor os convocou para o exame de formatura. E ouça, Daniel 1, versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. História emocionante. Daniel e seus amigos permaneceram leais e autênticos com todos ao seu redor em vez de renegar a sua fé. Nós vemos aqui um símbolo do povo de Deus no final dos tempos, os quais guardarão os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Oh, amigo, que tal você e eu? Nós, assim como Daniel, propormos em nosso coração não permitirmos que nosso corpo e alma sejam contaminados. Mas talvez você já se sinta contaminado e impuro. Recentemente, uma jovem, que chamarei de Carla, me procurou com o coração partido depois que o namorado com quem ela vivia a abandonou e saiu da cidade. Ela se sentia terrivelmente só e culpada. Ela duvidava que algum homem decente pudesse querê-la agora. Sua vida estava arruinada para sempre, ela temia. O coração pesado de Carla ansiava por paz, e ela precisava do poder de Deus para colocar sua vida em ordem. Assim eu mostrei a ela a boa notícia do profeta do Evangelho no Velho Testamento, Isaías 53, versículo 6. Lembra-se? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Somos todos culpados, merecedores da morte, mas graças a Deus, Jesus pagou tudo. Na cruz ele pagou o preço total de nosso pecado, de modo que agora podemos comparecer puros diante de Deus. Carla mal podia acreditar que pudesse ser perdoada total e gratuitamente. E tem mais, eu disse a ela. O Senhor não só perdoa, mas nos considera santos. Ele também nos dá força para viver uma vida nova para Ele. Ele tem um plano especial para cada um de nós individualmente. E à medida que continuarmos seguindo-o, Deus nos considera perfeitos em Jesus. Que notícia maravilhosa! Para uma mulher apanhada em adultério, Jesus disse, nem eu te condeno. E com a alegria daquele perdão veio o poder para dizer, vai e não peques mais. Você se lembra? Nós também iremos a Jesus para sermos salvos e viveremos fiel e lealmente em obediência. Eu peço que você abra o seu coração para Deus neste momento. Ouçamos agora Sonete cantando uma de minhas canções favoritas que se chama Mais Semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus é a mensagem cantada e vivida. Mais semelhante a Jesus é a vontade contida de sempre louvar. Mais semelhante a Jesus é o alvo de minha corrida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante
semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus é a minha comida e bebida. Mais semelhante a Jesus é a vontade acolhida no meu coração. Mais semelhante a Jesus é a certeza da luta vencida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Obrigado, Sonete. Vamos orar. Abençoa esta série sobre o livro de Daniel. Que possamos reorganizar as nossas prioridades e estabelecer um relacionamento com Jesus. O tempo é agora. Prepara nossa alma para aquele grande dia. Lava-nos em seu precioso sangue e leva embora os nossos pecados. Em nome do Salvador, nós clamamos. Amém.